Olá, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e hoje eu vim falar de los pronombres interrogativos e exclamativos. E a primeira coisa que vocês têm que saber, vou começar pelos interrogativos, né? A primeira coisa que vocês têm que saber é que eles expressam perguntas direta ou indiretamente. Então, os pronombres interrogativos são aqueles que a gente usa para expressar perguntas sobre coisas ou sobre pessoas, mas ele sempre está procurando uma explicação, ele sempre está procurando saber algo, está perguntando algo. Vamos começar pelo que. O que a gente usa para perguntar sobre alguma coisa e ele é invariável, ele sempre aparece assim, ele não tem plural, ele não tem masculino, não tem feminino e é sempre usado dessa forma, invariável. Vamos ver um exemplo. Que vas a hacer hoy? O que você vai fazer hoje? Nosso próximo pronome é o quién e o quiénes. E ele é usado para a gente perguntar sobre alguma pessoa. Ele é especificamente para a gente perguntar sobre pessoas. E o quién e o quiénes, ele tem uma variação, né? Ele varia entre o singular e o plural, mas ele não tem variação masculina e feminina. Então, ele sempre vai aparecer assim. ¿Quién es ella? Quem é ela? Ou ¿quién es él? Quem é ele? Vocês veem, não tem nenhuma variação do masculino para o feminino. Agora, e se a gente colocar no plural? ¿Quiénes son ellos? Quem são eles? Aí já tem uma variação. Quanto, quanta, quantos, quantas. Esses daí a gente vai usar para quando a gente quer perguntar sobre a quantidade de alguma coisa. Eles diferem tanto em gênero masculino e feminino quanto singular plural. Vamos ver um exemplo. Quantas hermanas tienes? Quantas irmãs você tem? O qual e o quales a gente usa quando a gente tem uma lista de opções. Quando a gente tem várias opções, a gente quer perguntar qual dessas opções é a correta ou é a que a pessoa quer. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Qual vestido te gusta mais? Já fica subentendido que tem outros vestidos, né? E aí, a pessoa está perguntando qual deles você gosta mais. Mesma coisa para o plural. Quais são tus livros favoritos? Quais são seus livros favoritos? Quais deles? O qual e o quales, eles diferem no plural e singular, né? Então, quando a gente tem uma lista de coisas, mas a gente pode escolher mais de uma, aí a gente usa o quales, porque pode ser mais de um. Agora que eu já falei para vocês quais são os pronombres interrogativos, eu vou falar para vocês que os pronomes exclamativos são os mesmos. Então, esses mesmos pronomes que a gente acabou de ver, eles também são pronombres exclamativos. Mas qual a definição do pronome exclamativo? Pronomes exclamativos são aqueles que expressam algum tipo de emoção ou algum tipo de reação ou até mesmo algum sentimento. Então, todas as vezes que a gente quer expressar algum tipo de reação, algum tipo de sentimento, a gente vai usar os pronombres exclamativos e a gente vai usar o ponto de exclamação. Eles sempre vêm acompanhados do ponto de exclamação. Podem ser emoções de surpresa, de susto, de felicidade ou qualquer outro estado de ânimo. Vamos começar novamente com o que. E o que na exclamação, ele é usado como surpresa ou como indignação. Ou até mesmo admiração. E tem outra coisa sobre quando a gente está usando pronombres exclamativos. É que a gente sempre tem um ponto de exclamação invertido no início da frase e no final o ponto de exclamação como a gente já está acostumado a usar mesmo. Então, um exemplo. Que interessante! Né? Admiração. Que interessante! Novamente, a gente tem o quien e o quienes, que vai ter essa variação do singular para o plural, né? Então, quando a frase começa com o ponto de exclamação invertido, né? E termina com o ponto de exclamação que a gente está acostumado a usar, é uma frase exclamativa. O quanto, quanta, quantos e quantas, como a gente já sabe, tem variação de gênero e de número, né? Varia entre feminino e masculino e plural e singular. E ele é usado
com um valor, o mesmo valor da palavra mucho, né? Vamos ver um exemplo. Quantas ganas tenho de verte? Quanta vontade eu tenho de te ver, né? Que remete a muita vontade. Quanta vontade, tenho muita vontade de te ver. O qual e o quales, eles também têm uma variação de número, né? Eles variam entre o singular e o plural. Só que de todos esses pronombres, o que menos tem esse uso é o qual e o quales. Ele não é muito usado, né, nessa posição. Tem um uso um pouco mais restrito que os outros, não é muito comum de se ver. Mas temos aí um exemplo para a gente ver como que ele funciona quando ele é usado, ainda que não seja muito comum. Por último, nós temos o donde, o quando e o como, cada um usado para a situação que ele se refere, né? Sempre usados com os dois pontos, o ponto de exclamação invertido para começar e o ponto de exclamação normal para terminar a frase. E outra coisa muito importante, não sei se vocês repararam, mas muitos desses pronomes eles também estão presentes nos pronombres relativos. E como que a gente vai saber quando eles são exclamativos, interrogativos ou relativos? A gente sabe que quando a gente está usando ele tanto para exclamação quanto para interrogação, todos eles vão acentuados. Então, a acentuação é o que diferencia eles aí. Então, toda vez que nós temos pronombres exclamativos ou interrogativos, eles vêm acentuados. Então é isso, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem, eu espero que tenha ficado bem fácil e até a próxima aula.